Olá, Canary! Está começando mais um CanaryCast. E hoje, um CanaryCast diferente, né? Todo mundo em casa, né? Hashtag fica em casa, por conta da luta contra o Covid-19. Bom, pessoal, pensando já nisso, decidi fazer um CanaryCast diferente para vocês, né? Trazer a galera do Norwich, mas eu vou falar disso já já. Antes, eu vou dar um panorama de como estão as coisas, né? Porque o futebol no mundo foi paralisado, né? Tá todo mundo aí sem jogar, inclusive a Premier League e a FA Cup, que são os campeonatos do Norwich, né? Que o Norwich ainda disputa. Bom, falando da Premier League, primeiramente, vamos falar daqueles times que interessam a gente lá na tabela. Temos o West Ham em 16º com 27 pontos, o Watford em 17º com também 27 pontos. Adivinha só, também com 27 pontos temos o Bournemouth, que é o primeiro da zona de rebaixamento, e em penúltimo lugar temos o Aston Villa com 25, sendo que o Aston Villa tem 28 jogos, tá, pessoal? E o Norwich e todos aqueles outros times que eu falei têm 29 jogos e o Norwich está em último com 21 pontos. Bom, pessoal, já fazendo aqui o apelo para que todos se cuidem, lavem bem as mãos, evitem aglomerações. E por conta disso a gente quer dar o exemplo fazendo esse CanaryCast, cada um da sua casa. Então vai ter cachorro latindo, chuva caindo, pássaro voando, canário cantando. Então eu vou pedir para todos vocês aí que estão ouvindo a gente darem as boas-vindas, quer dizer, né? A gente não vai ouvir vocês falando, mas eu espero que vocês curtam aí a presença da galera que eu vou falar agora, que é uma galera especial, que faz parte da comunidade brasileira do Norte, que é o André, o Léo, o Francisco, o Guilherme, o João, o Marcelo e o Uriel. Por favor, pessoal, se apresentem, sejam todos muito bem-vindos aqui no CanaryCast. Contem um pouquinho aí da história de vocês com o Norwich, fiquem à vontade. Olá, Lucas. Olá, canários do grupo. Eu moro em Norwich desde 2015 e eu moro um pouquinho afastado do centro agora porque eu tenho que sempre pegar a estrada para trabalhar em outra cidade, que é em Suffolk, o condado do nosso arqui-inimigo Ipswich. É, Minha paixão pelo Norwich começou exatamente porque minha esposa passou no doutorado. E é aqui na Universidade de Norwich, a UEA, University of East Anglia. E quando a gente estava pesquisando se a gente deveria mudar ou não, eu pesquisei, claro, sendo um amante do futebol, qual time tinha na cidade, se tinha algum time representativo e que eu poderia continuar assistindo quando mudasse para cá. E era coincidentemente na época que o Norwich estava disputando os playoffs e o primeiro playoff foi contra nada mais nada menos que o Ipswich. Então, ainda do Brasil, eu comecei a torcer pelo Norwich porque eu queria que tivessem jogos da Premier League aqui na cidade. Então eu comecei a torcer loucamente e ganhamos do Ipswich. E depois teve aquela final em Wembley contra o Middlesbrough, e que também foi um jogo sensacional. E a partir dessa vitória que o time subiu para a Premier League, acabou. Um time verde e amarelo com um canário, e eu mudando para cá e o time subindo para a Premier League. E não teve como não gostar. Então, desde então, é, eu tô aqui acompanhando os jogos, sou membro do clube e, e torcendo para a gente continuar bem e às vezes cancelarem essa temporada, quem sabe? Não, sério, que a gente consiga se recuperar e sair dessa situação difícil que o time encontra agora. Opa, Lucas, beleza? Obrigadão aí. Me chamo Francisco, sou aqui de São Luís, Maranhão. Comecei a acompanhar o Norwich na temporada 2011-2012, foi logo após a subida da gente da Championship, né? E desde então estamos aí nessas alegrias, nessas tristezas, que ultimamente está tendo mais tristeza do que alegria, mas enfim, estamos junto com o Norwich. E é um prazer enorme estar falando aqui com você nesse podcast. E, e demais é isso. On the Ball City. E aí, Lucas, é um prazer estar de volta aqui ao CanaryCast.
Meu nome é Guilherme, eu venho de Benevides, que é na região, que fica na região metropolitana de Belém. E como eu conheci o Norwich, mais precisamente na temporada 2015-2016, e mais precisamente ainda numa derrota, foi numa partida contra o Leicester. A equipe acabou perdendo por 1-0 e acabou sendo rebaixada para a Championship. Como conheci o Norwich, não foi com o pé direito. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei. Meu nome é João Vitor, sou de São Paulo, capital, tenho 15 anos, sou, como posso dizer, dono, criador da página Norte Depre no Twitter. Bom, e minha história com o Norte começa em 2017, se eu não me engano. Eu comecei a acompanhar futebol inglês a partir de 2016, 2015, por aí, a fundo mesmo. Aí em 2017 estava lá eu em uma tarde maravilhosa, buscando algum time para jogar meu modo carreira no FIFA 14. A história é bem parecida com a do Lucas, onde eu encontrei um time lá verde e amarelo, um símbolo que eu achei legal, um uniforme que eu achei da hora, e falei, vou fazer um modo carreira com ele. E aí foi seguindo, eu não enjoei, pelo incrível que pareça, eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil de modo carreira em FIFA. Eu não enjoei, foi indo, e aí eu comecei a pegar gosto pelo time. E foi logo aí que duas semanas depois, se eu não me engano, tinha um derby. Se não me engano, aquele derby que teve Norte 1 e Ipswich 1 com o gol do Close no último minuto, eu tava acompanhando. E aí eu me apaixonei de vez por esse time e tamo aí até hoje, né? É isso, basicamente. E aí, Lucas, beleza? Quem fala é Leonardo Conde. Eu sou morador de Recife, Pernambuco. Sou estudante de educação física, trabalho como professor de educação física já há 4 anos. E assim, cara, minha paixão pelo Norte começou há exatamente 5 anos atrás, quando, por vontade própria, eu comecei a acompanhar o clube. E assim, rolou uma química, cara, que inexplicável, sabe? Algumas pessoas próximas a mim ficaram taxando de louco, perguntando por que o Norte. E assim, cara, é coisa que a gente não sabe explicar, né? Quando a gente nasce pra amar o clube, já era, velho. Milhões de clubes pelo mundo, a gente vai se apaixonar logo pelo Norte. Então, pra mim foi uma honra muito grande representar o Norte aqui no estado. Eu acredito que tem bem poucos torcedores do Norte pelo Brasil, né, cara? E o Norte pra mim, assim, é um clube agora que faz parte realmente do meu coração. Aqui em Pernambuco, nós somos apaixonados por futebol, tanto é que é um dos estados brasileiros, em exceção de pessoas que torcem somente para os times daqui. E olha que os times daqui nem andam lá com essa bola toda, hein? Então aqui não se torce para time de fora. E aqui a gente tem um costume muito grande de estar se escolhendo um time daqui e um time internacional. E eu acompanhava bastante o Manchester United. Só que quando eu comecei a acompanhar o Norwich, eu deixei mais o United de lado. E agora eu tô totalmente liberto do United, eu não quero saber mais desse time. E agora é só Norte, velho. Bom, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aí no podcast com vocês. Quero agradecer ao Lucas ao convite. Então, eu me chamo Marcelo, sou de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Tenho 27 anos. Como eu conheci o Norte? Bom, a história é um pouco parecida com os demais integrantes, né? Eu gostava de jogar o FIFA, jogava o FIFA 11 na época, né? O FIFA 11, 12, agora não me recordo direito. E eu sempre fui um cara que gostei muito, por incrível que pareça, da cor amarela. Eu gostava da cor amarela, amarela e verde, de repente pode ser um pouco por causa da seleção brasileira, que aí tá uma curiosidade também, né? O Norwich tem uma história influente com a seleção brasileira, mas aí quem sabe mais adiante a gente comenta. E eu tava procurando um time também como os demais, e na época eu achei um time ali com uma camisa amarela, um escudo legal, que nem comentou o João Vitor. E comecei a jogar com o Norte. E desde então, ali por meados de 2011, 2012, acompanho o Norte há
o resto do tempo. Me lembro que também a primeira camiseta que eu comprei fora do país, que eu sou um cara que coleciona camisas de futebol, a primeira camisa que eu comprei fora do país, eu comprei foi a do Norwich e foi justamente na loja do Norwich. Então tá aí uma história conveniente, assim. E até hoje estamos aí, torcendo pro Norwich, vibrando, às vezes aborrecido, mas pelo menos na Liga One a gente não tá como os outros, né? Salve, canários! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Antes de tudo, vamos se prevenir, rapaziada. Lave bem as mãos, fique em casa, evite locais aglomerados. Falamos isso lá no perfil, essa semana, né? E no começo da semana também. Eu vou até repetir isso aí neste final de semana, tanto no Twitter e no Instagram. Bom, me chamo Uriel, tenho 21 anos e sou o fundador do Norwich City Brasil. Eu conheci os Canários em 2015, no FIFA 16. E o primeiro jogo que eu assisti foi contra o Arsenal. Lembram daquele golaço que tiveram, que eles marcaram depois de várias tabelas ali frente à área? Então, aquele jogo mesmo, aquele massacre contra o Arsenal, foi o meu primeiro jogo aí que eu assisti dos Canários. Então, bora lá para mais um Canário Cast aqui no Mesa Redonda, um formato bem diferenciado nessa quarentena. E aproveitando também, para lembrar que a FA Cup também está paralisada, né? Amanhã seria o jogo do Norwich contra o Manchester United. Acabou que, né, por conta dessa paralisação toda do coronavírus, o jogo também foi adiado. Então, não temos também jogo da FA Cup, só deixando claro aqui. Mas enfim, agradeço a participação de todos. Muito obrigado de verdade, é uma honra ter vocês aqui no programa. E quero seguir para vocês perguntando o seguinte, é uma pergunta um pouco indigesta, vídeo que estamos em último, mas eu queria saber, para vocês, quais são os pontos positivos do Norwich nessa temporada até aqui, com a paralisação do campeonato inglês da FA Cup de forma geral? Lucas, essa é uma pergunta um pouco mais difícil de responder, porque essa temporada tá difícil, né? Não, brincadeira. Eu acho que o Norwich, na maioria dos jogos, ele vem jogando bem e melhor do que o outro time. Então, isso dá muita esperança. Estava dando uma esperança muito boa no começo de que a gente iria longe. E pelo menos agora dá uma esperança de que a gente pode se salvar. O destaque para mim dessa temporada é o Cantwell. O Cantwell tá jogando muita bola, ele tá comendo a bola. E eu realmente acho que o Norwich não vai conseguir segurar ele, não. Ele tem muito futuro. E o Puk começou muito bem e marcando muitos gols. E assim, agora parece que ele tá errando muito gol fácil, gol na cara, que não dá para entender. Gols que ele faria muito facilmente no começo. Mas ainda assim, ele é um cara que participa muito do jogo. Ele tem uma movimentação de jogo muito boa, abre espaço para os outros jogadores e você vê ele em todos os lugares do campo. Eu acho que ele ainda consegue recuperar o bom futebol. O Buendia, para mim, é sensacional. Tudo bem que não é todo jogo que ele joga, mas também é outro cara que, na hora que o time começar a encaixar bem, ele vai matar a pau. Então, o Fark, para mim, tem hora que ele mexe mal, mas eu ainda acho que ele consegue segurar o time muito bem. Então eu tô feliz que a diretoria ainda mantém a confiança nele. E a gente sabe que o projeto com o Farc é um projeto a longo prazo. A gente teve uma ótima temporada ano passado, mas foi além do que eu acho que era o esperado para o ano passado. E esse ano está mais a realidade. Então, eu acho que o Farc, daqui a 1 ou 2 anos, junto com o projeto da diretoria, eles vão render bons frutos para nós, torcedores. Então, eu acho que é ter um pouco de calma. E a outra coisa boa dessa temporada é que o Canary Cast e o nosso grupo no WhatsApp cresceu muito.
Isso é muito bom, tem muito mais participação e a gente conheceu muito mais gente que torce também para o Norwich, então é bem legal. E muito parte disso graças a você. E por isso eu agradeço a você e a Uriel por todo o trabalho que vocês têm feito. Bem, Lucas, temos alguns lados positivos na temporada até aqui, como o Cru, que vem agarrando muito bem. Temos o Aaron, o Cantor jogando muito bem. E Puck que até no momento, tipo, deu uma paradinha de faixa. O time até que, apesar de estar em último, apresenta um bom futebol. Deixou um pouco de esperança, apesar da posição na tabela, né? Então a gente tem esperança ainda que a gente irá sair dessa situação, até porque tem times que estão com o futebol pior do que a gente à nossa frente. Então minha esperança também é que podemos nos livrar dessa zona bendita aí, que é a zona de rebaixamento. Bom, Lucas, como você mesmo falou, bom, estamos em último, não é tão simples assim pontuar o que tem de positivo no Norwich até essa parada, mas o que eu posso dizer é que, primeiramente, a torcida, o apoio que o Norwich recebe em casa e também fora, eu acho incrível. A equipe em último, perdendo muitos jogos em casa, e a torcida sempre lotando Carroll Road e fora de casa também não deixa a desejar. Um ponto que eu queria lembrar é que a torcida do Norwich é incrível o amor que ela tem por esse clube. E mais internamente, mas falando sobre o time, assim como o Francisco disse, o Tim Krul é alguém que a gente criticou muito na temporada passada, deixou muito a desejar, falhava em vários lances, enfim, e recuperou a boa fase. Mesmo a gente em último, conseguiu até a convocação para a seleção da Holanda, então o Tim Krul está passando por ótima fase. E o Todd Cantwell, que, bom, não tem nem o que comentar dele, a temporada que ele tá fazendo é simplesmente incrível. E também a FA Cup, o fato de a gente chegar longe na FA Cup é algo que, bom, nem os mais otimistas torcedores esperavam chegar. E a gente chega um considerável distância aí, quem imaginava que fase norte chegaria até a fase que agora iria enfrentar o Manchester United, mas como você falou, já o jogo foi adiado também. No caso, foi suspensa a competição. Então, claro que o Norwich ainda tem vários pontos positivos, mas acho que eu gostaria de situar esses pontos aí. Realmente são fatores que mostram que o Norwich, mesmo em último, não é simplesmente um Zé Ninguém na Premier League. Bom, só que antes de tudo eu só queria corrigir uma informação aqui. Esse jogo que eu tentei falar no último momento foi aquele 1-0 dentro da casa deles com o gol do Madison. Esse sim que foi o que eu assisti primeiramente. Aquele do Close foi em fevereiro de 2018. Mas acontece. Bom, e o que podemos levar de positivo? Realmente é uma pergunta bem difícil visando que estamos em último no campeonato. Mas eu acho, cara, que de positivo vai ficar uma lição, principalmente para a diretoria, podemos dizer assim, que não adianta de nada você querer economizar, ficar economizando, não gastar dinheiro para comprar jogador, sendo que aqui é Premier League, cara, é outro nível, querendo ou não. A Championship é um nível mais abaixo, lógico, e a Premier League é outro patamar. Bom, além disso, acho que nossos jovens jogadores, Cantwell, Arrows, o Lewis também vou encaixar ele nessa lista. E alguns outros também nacionais, tipo Buendia, o Puck, o Crew, esses caras assim, eles podem dar uma esperança pra gente ainda. Por causa desses últimos jogos aí, que até tirando essa derrota do Sheffield, a gente até jogou bem, estamos jogando bem nos últimos jogos, pode dar uma esperança a mais pra essa reta final. Sem dúvida nenhuma, Lucas. É uma paralisação muito necessária, por sinal. Eu acho que a gente está passando por um momento muito delicado, algo que a gente nunca viu e nem outras pessoas viram durante anos. E por isso fiquem em casa, galera. Esse é o meu recado. Mas falando do Norwich, pontos positivos dessa temporada
é um pouco delicado. A gente tá tratando alguns pontos positivos, né? A gente tá no fim da tabela desde que começou o campeonato. E é muito complicado a gente analisar pontos positivos de uma equipe que não conseguiu sair das últimas posições. Mas tenho certeza que é um ponto em comum de todos nós que acompanhamos o Norte durante essa temporada, que é a utilização de jogadores da base. São jogadores que vão dar um retorno financeiro muito grande ao Norte. Jogadores muito promissores, como o Kentel, que está fazendo a temporada incrível, com assistência e gols. A gente tem também uma temporada muito consistente do Aarons. Eu gosto muito dele. Ele fez uma Championship muito boa na temporada passada. E esse ano eu acho que ele está fazendo um campeonato muito bom. Eu gosto muito dele. E assim, outro que me surpreendeu bastante nessa temporada, devido à ausência de alguns dos nossos defensores por lesão, é o Godfrey, velho. O Godfrey, ele assim, tá sempre figurando a equipe titular e tem muito time de olho nele, hein? Eu acho que o Norte ele vai levantar uma graninha boa em cima desses jogadores. E assim, tem vários outros também. O Lewis também é muito novo, muito promissor. A gente tem o Ida, que recentemente foi contratado. Eu acho que ele joga pela base da Irlanda, né? Então, assim, o Norte está muito atento ao mercado de jogadores jovens, tanto na utilização quanto na captação desses jogadores. Eu acho que é um ponto muito positivo da diretoria. Eu acho que a diretoria ela aprendeu que investimento se faz através desses jogadores. O retorno é muito melhor do que a gente investir em um jogador um pouco velho e assim, o risco ser muito grande, né? A gente tem casos aqui de nome de jogadores que só dá raiva de ouvir, né? Van Rovin, nem vou falar o nome desse jogador pra gente não ter raiva. Esse é o ponto positivo do Norte, Lucas. Bom, Lucas, realmente fica um pouco complicado pontuar os pontos positivos, tendo que nós estamos em último, né? Mas eu gostaria de pontuar que os jogos contra os chamados grandes da Inglaterra, né? Os chamados grandes da Inglaterra, a equipe foi muito bem, tirando a exceção do United, né? Que a equipe perdeu os 2 jogos, mas nos outros a gente deu trabalho. Tanto tá aí o Liverpool, aí, que passava por cima de todo mundo, conseguiu 1-0 chorado e nós perdendo várias chances de gols também, né? Vale ressaltar também aquela vitória contra o City por 2-0, que eu acho que não teve torcedor dos Canários que não se entusiasmou com essa vitória, né? Outros pontos positivos, o Tim Krul vem jogando muito bem. Eu já gostava dele antes, porque eu acompanho a seleção da Holanda, enfim, mas ele vem atuando muito bem. Eu acho até que o Puk está um pouquinho abaixo do que se esperava dele pela temporada passada, mas também tu não pode dizer que ele vem mal, né? Ele vem correspondendo quando é preciso. Eu acho que o Cantwell vem uma surpresa muito boa, vem jogando muito bem, na minha opinião. Acho que hoje é o principal jogador do nosso meio campo. E o Buendia também, que é outro jogador que vem se destacando também. Torcer para não perder eles na próxima janela. E eu acho que por exemplo, esse jogo contra o City, o jogo contra o Tottenham, até que nós eliminamos eles, né? E os primeiros tempos também das outras partidas, né? Porque nós sempre começamos, isso que é engraçado, nós sempre começamos bem os jogos, né? Fazer um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo acabamos decaindo um pouco, né? Então eu acho que o jogo contra o Manchester City, o primeiro tempo das outras partidas e principalmente jogos contra os grandes, eu acho que dão uma esperança que podemos nos livrar dessa situação. Eu acredito que se a gente mantivéssemos o foco, de repente mudando um pouquinho o esquema, ainda dá tempo de escapar, sim, porque a diferença é um pouquinho grande, mas se tu pegar o Bournemouth e o West Ham, eles não estão jogando melhor que nós, o Aston Villa não está jogando melhor que nós para escapar. Então eu acredito que ainda há tempo, sim, e tenho fé que nós vamos conseguir escapar dessa. Bom, o que eu tenho para falar aqui sobre os pontos positivos, o pessoal aí já descreveu praticamente vários pontos positivos aí, apesar da gente estar ali na última colocação da Premier League. E cara, vocês viram, a gente tem sim pontos positivos. Temos mais pontos negativos do que positivos, sim.
Mas, igual o Francisco falou, ele citou os jogadores, a fase dos jogadores. O Guilherme citou a torcida, que é incomparável. Não tem como, cara. Não tem como. Olha o apoio que a gente teve da torcida fora de casa e os jogos dentro de casa. Aquele jogo contra o Tottenham na FA Cup nas oitavas de final foi surpreendente, cara. Eu arrepiei do primeiro minuto, a torcida não parou de cantar, do primeiro minuto ao último minuto. Último lance ali das cobranças de pênalti. Cara, é muito, muito da hora, velho. Muito da hora esses pontos positivos. O Guilherme também citou o Team Crew, que tá na fase sensacional. E eu vou citar aqui também que se não fosse ele, a gente, no jogo contra o Sheffield, né, o último jogo que a gente teve na Premier League, no jogo contra o Liverpool, que a gente perdeu por 1-0, se não fosse ele, cara, nos jogos assim que ele atuou muito bem, ia ser 4, ia ser 5, ia ser 6, e a gente estaria mais afundado ainda na Premier League. Entendeu? Então a gente tem vários pontos positivos. O João citou aí os jovens jogadores, que ótimo ponto. Abre um cenário gigantesco ali para dizer, aqui em Norwich tem jogadores bons, tem jovens jogadores bons na categoria de base. Porque o Aarons não estava bem, voltou bem. O Lewis estava sendo reserva, voltou titular, tá bem. O Godfrey, sensacional, tá bem desde o começo da temporada, se contundiu, voltou. Buendia, se contundiu, voltou muito bem. O Cantwell, não tem o que falar, pra mim é o melhor jogador jovem. Não vou citar a Premier League, cara, mas pra mim é o melhor jogador jovem. Ele tá entre os 5 melhores jogadores jovens dos times ali fora do top 6. Ele, assim, incomparável. Ele tá muito bem. O Marcelo citou também ali as outras coisas positivas, mas o que eu vou citar, ele citou do top 6, né? Os jogos contra os times do top 6. Eu vou citar os jogos contra as equipes da parte de baixo. A gente tá muito bem nos últimos jogos. Ganhamos do Bournemouth, quase ganhamos ali do Sheffield, jogamos muito bem contra o Liverpool, né? Que ele falou aí. Empatamos alguns jogos fora de casa. Jogamos bem contra o Burnley na FA Cup. Jogamos muito bem contra o Tottenham. Então, os jogos fora de casa e os jogos contra as equipes da parte de baixo teve uma melhora antes dessa paralisação. Agora é manter, depois, se caso a Premier League voltar, né? Depois dessa pandemia aí do corona, é manter isso e parar de perder pontos aí contra as equipes da parte de baixo. Pois é, Kenner, eu acho que minha opinião vai muito de encontro com o que vocês disseram. Eu reforço, inclusive, a questão do Crew, que ele tem sido crucial pra gente, essa piadinha aí. E não só isso, mas a torcida, também fiquei muito arrepiado no jogo contra o Tottenham, mas também nos jogos dentro de casa, mesmo quando a gente perde, a torcida tem feito muito show. Aquele jogo em homenagem ao Fashanu também, por exemplo, a torcida fez um espetáculo no Carroll Road. No último jogo dentro de casa, que a gente venceu contra o Bournemouth, também foi um espetáculo à parte. Então o time tem feito, a torcida tem feito boas apresentações também para empurrar o time fora os bons jogos. Mas mudando aqui, eu quero agora facilitar a vida de vocês e eu quero saber de vocês quais são os pontos negativos dessa temporada do Norwich, levando em conta a Premier League e a FA Cup até aqui, esse momento de paralisação. E eu queria já também deixar um ponto negativo que para mim foi o VAR. Pode ser chororô, mas eu acho que o VAR também foi crucial aí pra gente perder alguns pontos, pelo menos uns 6 pontos a gente perdeu na mão do VAR nessa temporada. Fora que, né, o Crew era para ter pego pelo menos 2 pênaltis aí, porque mandaram voltar sem motivo. Mas enfim, deixa o meu chororô, ou o nosso chororô, à parte. Eu quero saber de vocês aí quais são os pontos negativos do Norwich nessa temporada até aqui. Eu acho que o principal ponto negativo do Norwich nessa temporada é o azar que o Norwich está tendo. Em muitos jogos ele joga melhor, igual eu falei, respondendo a outra pergunta, e mesmo assim perde. E algumas vezes com umas decisões que não é um problema do Norwich, mas vem um VAR e anula um pênalti que o Crew defendeu e várias outras polêmicas sempre contra o Norwich e sempre a favor dos grandes times. Mas isso realmente não é culpa do Norwich, então nem sei se eu poderia colocar como ponto negativo do Norwich. O fato de perder jogos que não deveria perder, como perder um jogo daquele do Aston Villa, que eu estava lá no estádio, inclusive, tomar uma goleada daquela em casa contra o adversário direto,
Isso às vezes desanima um pouco, acho que até o próprio time, né, nessa briga para escapar do rebaixamento. Alguns jogadores que jogavam muito bem no ano passado não têm jogado tão bem, o que você sempre destaca no Kennercast. O Buendia, eu acho que ele começou mal e depois começou a voltar a jogar melhor. O Puk, por outro lado, começou bem e agora não joga mais tão bem. E a defesa, né, cara? A defesa eu acho que é o grande ponto negativo da temporada. A gente toma alguns gols muito bobos, muito gol de bola parada, muito gol de bola parada. E, assim, parte por causa das lesões que a gente teve. A gente não estava jogando com a nossa. Ainda não tá, né? Com a nossa principal dupla de zaga. E isso em grande parte foi o responsável por várias derrotas do Norwich. Então, realmente, o grande ponto negativo é a defesa, e parte disso a gente coloca na conta da diretoria, que não contratou quando deveria contratar, e mesmo assim, na janela seguinte, que era a janela de janeiro, eles acharam que não precisava contratar ninguém, e o Norwich continua sofrendo com gols bobos, e que no final vão contar muito contra o Norwich. Mas ainda dá. É ter fé que nós vamos sair dessa. Creio que esse é o chororo de geral, né? A questão do Valo. Mas, tipo, os pontos negativos, até o Uriel comentou que é o nosso segundo tempo. A gente, tipo, o time morre, não sei o que acontece, a gente joga bem demais os primeiros tempos. E, cara, o time parece que perde totalmente o foco, não sei se desligam, mas meu ponto mais negativo até agora é esse. E também creio que, não sei se vocês são de acordo, a contratação, porque dinheiro ganhamos referente à nossa subida da Championship. E a diretoria não quis fazer contratações pontuais que era necessário. E algumas mudanças do FARC também que eu não sou de acordo, tipo alguns jogos deixar o Buendia no banco. Essas são minhas colocações a respeito dos pontos negativos até aqui. Então, Lucas, minha opinião vai muito na mesma linha de raciocínio do Francisco, e também creio que da geral, né, do pessoal também, que realmente é nosso segundo tempo. O Norwich é incrível o que acontece com a equipe no segundo tempo. A equipe para de jogar de uma forma que surpreende qualquer um. Um primeiro tempo fantástico, todo mundo motivado, correndo e dando o máximo de si. E no segundo tempo, falhas incríveis. Além do vacilar, também ter sido um fator que acabou contribuindo para alguns jogos que o Norwich deixou de ganhar e perdeu. O sistema defensivo, creio que é um ponto negativo que eu vejo no Norwich, muito realmente pelo fator técnico. O Godfrey, mesmo sendo um bom zagueiro, ainda é muito jovem, carece ainda de experiência no nível da Premier League. E a fraca mobilização na janela de transferência. E o que a diretoria acabou trazendo de reforços foi não negativando todas as contratações, não que todos foram ruins, mas algumas realmente não tiveram pé nem cabeça. Ralf Farma, que até já foi embora do time, eu tô pegando no pé dele desde o princípio, porque eu nunca achei que seria uma boa contratação, que foi o Joseph Drimit. Realmente uma contratação que realmente não rendeu nada para a equipe. Teve o Amadou também, que jogou alguns jogos e também foi embora. Então o Norwich errou muito nas contratações e realmente investiu muito pouco. Realmente o investimento passou muito abaixo do esperado. Foi disparado a equipe que menos gastou na Premier League em questão de reforços e era uma das que mais necessitava.
porque ao analisar o Aston Villa e o Sheffield, que gastaram muito mais, conseguiram se reforçar, o Sheffield, por exemplo, surpreendendo na temporada. Então, realmente, a parte de contratações, a efetividade das contratações não foram boas. A equipe acabou, de certa forma, ficando um pouco mais atrás das outras da Premier League. Bom, cara, chegou a parte triste da história, né? Os pontos negativos. Eu acho que eu vou resumir um pouquinho aqui. Além dos jogadores que não renderam o que a gente esperava, que eu não vou citar nomes, acho que a falta de regularidade não só dentro de apenas um único jogo, tipo, que o Francisco citou, mas durante o campeonato inteiro, cara, porque a gente ganhou poucos jogos na Premier League, sim, mas a gente ganha, aí, vamos subir agora, a gente vai empolgar, vai dar uma sequência boa, não, chega outro jogo, perde, empata, aí ganha o outro, vamos dar esperança, não, perde de novo. Isso, mano, isso é o cara, isso é uma coisa que dificulta o Norte nessa saga na Premier League aí. Cara, eu acho que eu consigo lembrar agora são esses pontos. Jogadores que não foram tão bem quanto a gente esperava e essa falta de regularidade durante o campeonato inteiro. Os pontos negativos, cara, assim, eu acho que a gente fez uma temporada muito conservadora. Alguns clubes dentro da liga fizeram o mesmo comportamento do Norte, tiveram a mesma postura que o Norte, como o Sheffield United, contratando jogadores importantes, apenas cruciais para a temporada, mas que manteve o elenco. Eu acho que o Norwich pecou muito na hora de contratar. Eu acho que assim, é um ponto muito, muito comum para todo mundo que está acompanhando. A gente fez poucas contratações e fez contratações que não foram pontuais. Eu acho que se o Fark tivesse as contratações pontuais, ele tinha de tudo para fazer com que o Norwich jogasse essa temporada. Porque eu acho que o elenco ele veio de um título muito bom, veio na temporada muito boa. A gente já tem alguns jogadores que têm mostrado um futebol muito promissor, como o Puk, era um jogador que estava surpreendendo na temporada passada, começou voando também a temporada, que é o nosso goleador. A gente tem um sistema de jogo muito bom, que o Fark ele não abre mão. A gente tem um contra-ataque muito rápido, a gente tem defesa em bloco baixo muito boa, quando se fazia necessário na temporada passada. A gente era uma equipe que atacava muito, colocava a bola no chão, independente do adversário. E infelizmente as contratações, a maioria delas tiveram lesão. E assim, a gente já sabia que alguns viriam a se lesionar por causa do histórico de lesão, como o Dimick, como o Amador também. Veio de lesão, a gente contratou, se lesionou também durante a temporada. Então eu acho que esse foi o ponto negativo do Norte. E sem dúvidas nenhuma também, cara, a falta de ousadia do Fark em algumas partidas na hora de substituir. Eu acho que isso foi fundamental. Mas eu não julgo o Fark. Eu tenho certeza que ele conhece o seu plantel, confia nos seus jogadores. Mas eu acho que ele poderia mudar um pouco em relação a isso, de deixar de mexer nos 85, nos 90, nos acréscimos, que não adianta muito, né? Mas a diretoria errou nisso. Eu acho que permanecer na Premier League dá um retorno melhor financeiramente do que ser rebaixado novamente para a Championship e fazer todo o trabalho de volta. Bom, como já citado antes aí pelo nosso amigo Francisco, o Guilherme, o João Vitor, eu acho que o principal ponto aí da parte negativa é a questão das contratações. Eu acho que nós se reforçamos muito mal na questão do sistema defensivo. Nosso sistema defensivo é frágil, apesar do Cruyff fazendo um grande campeonato. E se o goleiro está aparecendo demais, é porque nós estamos deixando os adversários criar chances demais. Então, aí está uma análise, né? Eu acho que o nosso sistema defensivo é muito aquém do resto do time. Acho que aí está
um ponto, né? E eu acho que por isso que também, talvez, no segundo tempo decaímos tanto, porque no primeiro tempo jogamos, de repente, talvez sem aquela responsabilidade de ter que se defender tanto, porque, digamos assim, teria o segundo tempo para recuperar. Aí faz um grande primeiro tempo, abre 1-0, chega o segundo tempo, tem que se preocupar, porque a defesa não passa nenhuma segurança, tem que se preocupar em não sofrer gols e acaba abdicando do ataque, acaba jogando mal, acaba todo aquele roteiro que a gente conhece. E como também já citado antes, o time é muito irregular, né? Faz grandes jogos, ganha de times que tu diz, vai tomar 3-4-0, o Norte vai lá e ganha de 2-0, daí pega um time que tu diz assim, não, o Norte vai ganhar de 3-4-0 e perde. Né? Um exemplo, por exemplo, é aquele jogo que a gente faz contra o Burnley, contra o Tottenham, e depois pega o Wolverhampton e toma uma sacolada, podia ter sido mais, inclusive, né? Eu acho que o Farc também, na minha opinião, vem aí fazendo algumas alterações, algumas mexidas no time que, na minha opinião, não me agrada tanto, né? Que é a questão do deixar o Buendia de fora em várias partidas, eu realmente não consegui entender, porque ele é um dos melhores jogadores do time, né? E tu perde muito poder ofensivo sem ele no time, então acho que é mais ou menos por aí, pelas minhas análises. Bom, os meus pontos negativos aqui que eu tenho em mente nessa temporada são simplesmente aí o que o pessoal falou, né? As contratações, elas foram muito mal feitas, cara. Parece que sei o que deu no pessoal. No caso do goleiro, ok, a gente já tinha o Crew, que não tava bem lá na Championship, porém, começou a temporada bem, pá, defendendo bem contra o Liverpool e tudo mais. Mas a gente já tinha um goleiro que tinha experiência, né? Tem experiência na Premier League. Pra que trazer o Ralf Farman, sendo que ele tava mal, a temporada dele foi péssima. Se vocês pensam que essa temporada aqui dele foi ruim, olhem na temporada passada contra o Schalke, que, se eu não me engano, o Schalke quase caiu pra segunda divisão. Foi péssima, foi horrível, fez muitos frangos, teve muitos erros, e até mesmo o pessoal aí do Schalke Brasil podem dizer para vocês. A contratação, nada a ver. Bom, as contratações que a gente teve nessa temporada foram 7 ao todo, né? Contando com os jogadores que estão atualmente no elenco, fora aquelas contratações que foram feitas ali no meio da temporada e tiveram um acordo aí com os clubes deles chegarem só no final da temporada. Foram 7. Eu vou citar 2 jogadores aqui que foram basicamente assim sensacionais, né? Ótimas contratações, que é o Brian, o lateral direito, jogou muito bem. Na minha humilde opinião, antes dele se contundir, ele era o melhor defensor. E o Duda, que aliás o Duda aí tem a sua mulher aí, uma brasileira. Se eu não me engano, ela se chama Amanda. Se vocês entrarem lá no perfil oficial dele no Instagram, vocês vão ver as imagens ali, as fotos do casal. Enfim, outro detalhe aqui, pontos negativos, é atacantes, cara. Velho, que aí também vai a mal contratação, né? Dirmish, Aida, não sei como se pronuncia, provavelmente a pronúncia é outra coisa. E o Puk, cara, para um elenco de Premier League, para um time de Premier League, isso é pouco, velho. Isso é pouco. 3 atacantes, o Puk na má fase, não marca já acho que 3 ou 4 jogos. O Ida, inexperiente, chegou agora no profissional. O Dirmish, se você puxar o histórico desse cara de lesões, você vai ficar indignado, cara, de como ele se machuca. E na maioria das vezes, igual hoje foi citado lá na página do Borussia Mönchengladbach Brasil, que a gente segue, ele se machuca muito forte, cara. As lesões são muito fortes. E também outro ponto é o caso do sistema defensivo, igual o pessoal falou, cara. A gente sofre muito. Isso tudo aqui depende também dos resultados no primeiro tempo, no segundo tempo, né? Porque, cara, é incrível. A gente joga muito bem. Aquele estilo, né? Trocação de passe, lançamentos, passes certos e tudo mais no primeiro tempo. Só que no segundo tempo é outra coisa. E precisamos melhorar nisso. Boa, Keneris, eu gostei bastante das respostas, né? Essa questão do Farman em específico eu também achei bem esquisita, tá? Esse empréstimo. Pra mim foi mais o Farman fazendo uma aposta, o Farc fazendo uma aposta aí no know-how dele de futebol alemão. Mas acabou que nesse caso aí não deu muito certo. Os pontos negativos aqui que vocês abordaram eu também concordo com muitos deles, né? Na maioria, aliás, eu concordo com eles, né? E essa questão da queda de rendimento do time contra times que brigam diretamente com a gente, né, para não cair, era o que mais me preocupava. Agora, nesse fim de
nesse fim de Premier League, né, que a gente agora não sabe se volta ou não volta, né, que o Norwich tem dado uma ressuscitada, como a gente bem falou também nos pontos positivos. Mas enfim, Nerds, vamos dar uma pausa aqui na mesa redonda. E eu quero chamar agora duas pessoas que não são da comunidade brasileira do Norte, mas que têm histórias com o Norwich. Vou primeiro chamar aqui nosso querido amigo André, da Cobras Brasil. Por favor, André, se apresente para nós aqui e seja muito bem-vindo. E aí, Lucas, galera do Canary Cash, aqui é o André do Cobras Brasil, página do Northampton em português. André, aproveitando agora, quero te fazer a primeira pergunta. Conta pra gente, como é que tem sido pra vocês do Cobras Brasil essa paralisação toda aí por conta do coronavírus? Então, sobre a paralisação tem sido bem complicado, até porque tem tido poucas notícias, então a gente está aproveitando para trocar uma ideia com outros perfis de outras equipes e de conscientizar o pessoal para que não saiam de casa, para que evitem ao máximo o contato. E bom, a gente aqui está torcendo para a paralisação passar o mais rápido possível, a gente voltar a ter jogos, ter notícias, enfim, ter o máximo de coisas boas, não só em campo, como também fora de campo com todo mundo. André, e aproveitando, já fazendo uma segunda pergunta, você teria alguma curiosidade em relação ao Norwich para contar? Não precisa ser uma grande história, mas você teria alguma coisa para falar sobre o Norwich, especificamente dessa temporada ou de algum momento da tua vida? Conta pra gente aí. Então, eu não tenho nenhuma grande história com o Norwich, né? Teve um jogo contra o Manchester que eu assisti essa temporada, foi um 4-0, que eu achei um placar mentiroso, até porque o Norwich jogou bem certa parte do jogo, propondo o jogo, atacando bastante, mas história não tenho. Tenho os presentes agora que o Lucas me enviou, inclusive, muito obrigado, Lucas, de novo. E com isso eu botei algumas coisas, né? Colei os adesivos pelo quarto, tem a blusa que eu tenho usado bastante, e eu penso em futuramente comprar uma blusa do Norwich, até porque, em homenagem a essa amizade, né? Aliás, eu sou muito grato pelo Norwich ter ajudado, né, nessa amizade. Foi graças ao Norwich que eu conheci o Lucas. Então, sou muito grato por essa amizade de alguns anos já, né? Falta só a gente se esbarrar pessoalmente para trocar essa ideia, de repente trocar mais algum presente, enfim. Não tem nenhuma história própria, mas eu tenho essa amizade que eu sou muito grato ao clube por isso. O André é sempre muito fofo, né, pessoal? Mas, enfim, fechando aqui, André, primeiramente, obrigado pela sua participação. E, em segundamente, por favor, disponibilize aí para nós os seus arrobas. Diga como é que nós podemos te encontrar nas redes sociais. Como é que achamos você aí da Cobras Brasil? Conta pra gente, por favor. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Então, agradecendo desde já o espaço, Lucas, obrigado. Abraço a toda a galera, né? Cuidem-se, por favor, cuidem-se, não vacinem com a saúde. Vamos vencer essa guerra contra a Covid-19. E se você quiser conhecer mais do Northampton, só procurar Cobras Brasil no Instagram ou no Twitter, né? Lembrando que no Instagram a gente posta mais curiosidade, coisas do tipo. No Twitter não, a gente cobra os jogos, posta mais coisas assim do dia a dia. No Instagram mais coisas históricas, um dado ou outro, né? A gente faz esse equilíbrio, esse balanço. Então é só procurar Cobras Brasil nas duas redes, no Instagram e no Twitter. Então um grande abraço a todos, estamos juntos. E agora que já ouvimos o pessoal do Cobras, vamos ouvir o pessoal dos Potters. Eu quero apresentar para vocês o nosso querido amigo Felipe Amorim. Felipe, seja muito bem-vindo ao CanaryCast. Se apresente, por favor. Fala, Lucas. Fala, galera que ouve o CanaryCast. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês. Bem, minha página no Stoke City FC Brasil começou agora recentemente em fevereiro, com muitos jogos da Championship, muitos jogos em curto espaço de tempo. Então tinha muita coisa para postar, muita coisa para falar. Cara, conta pra gente como é que tem sido essa paralisação no futebol europeu, futebol mundial de forma geral, né? Pra tua conta do Stoke Brasil. Como é que tá sendo isso lá no Stoke City, pessoal dos Potters? Nesse tempo de pausa, né, por conta dessa epidemia, dessa pandemia, tá sendo difícil porque não tem jogos para acompanhar, mas também está sendo um tempo bom para poder divulgar a história, poder divulgar jogadores importantes do clube, poder conhecer melhor os torcedores, conhecer melhor jogos que fazem parte da história do Stoke. Então está sendo um tempo bom para poder fazer essa ligação e toda essa interação com os torcedores, tanto aqui do Brasil como os torcedores da Inglaterra. Então é uma oportunidade de poder também reviver coisas passadas, né? Por exemplo, agora há pouco acabou o Match Day Rewind, um jogo contra o Huddersfield pela Championship, que ganhou de 5-2. Então, assim, foi o momento de poder interagir tanto com os torcedores quanto com o clube também. Então, está sendo importante nesse ponto, né? Mais difícil por conta da falta de jogos. Entendi, não foi muito diferente também com o que a gente ouviu aí do André. E Felipe, aproveitando que a gente está aqui no CanaryCast, também queria fazer uma pergunta que foi muito parecida com a que eu fiz com o André,
E é saber se você tem alguma história, alguma coisa que tenha a ver com o Norwich. E, bom, sinta-se livre aí para contar pra gente. Cara, a história que eu tenho para contar é justamente de quando eu conheci o Norwich, né? Que foi através de você, lá na faculdade, quando a gente estudou junto. E depois que eu conheci o Norwich, eu comecei a acompanhar os jogos, comecei a acompanhar os jogadores e comecei a conhecer também a história, né, desse clube que é tão belíssimo. E você transmitia tanta alegria, tanta empolgação quando falava do time, que eu trazia essa alegria aqui para minha casa, falava com meus familiares, com meu pai e meu irmão, que gostam de futebol também, com os meus amigos. Então foi um tempo muito bom de conhecimento, não só do Norte, mas do futebol inglês. Com isso, depois daquela viagem que você fez para lá, né, que você ficou encantado, eu também fiquei encantado por você, fiquei muito animado por você. Você me apresentou, na verdade eu já conhecia o Stoke, sempre gostei do Peter Crouch, gostava do Bohan, alguns jogadores, né, que estiveram pelo clube e acompanhava, jogava no videogame, mas depois que você começou a falar mais empolgado do Norwich, que tinha página e tudo mais, eu comecei a querer gostar de poder postar e falar sobre o Stoke. Depois daquela revista que você trouxe para mim também lá do estádio do Bet365 Stadium. Então, assim, é maravilhoso, né? Porque a minha página existe hoje por conta de você e do Norte, né? Dessa empolgação e animação que passaram para mim. Felipe também sendo muito fofo. Cara, eu fico feliz de verdade, não só pelo que você falou, mas também pelo que o André disse. Fico feliz de verdade porque, pô, não é só futebol, né? Não é só uma comunicação pela internet, não são só redes sociais, são também uma amizade que se cria, né, ao longo do tempo e nem torcemos pro mesmo time, né? Tanto no Brasil quanto na Inglaterra. Então isso é bem legal, ver que a coisa flui, né, para outros, de outras formas, de outros níveis, desde a época da faculdade, no nosso caso, né? Muito legal mesmo. Felipe, fechando aqui, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Assim como o André, você é muito bem-vindo aqui no programa. E conta pra gente como é que a gente te acha nas redes sociais. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, pelo convite. Obrigado, Lucas, por ter me chamado para falar aqui com vocês. Agradeço ao pessoal também que está ouvindo, que é NeroCast. E dou um abraço também a todos os torcedores do Norwich, tanto aqui no Brasil quanto no Reino Unido. Tá bom? E pelas redes sociais vocês podem me achar por enquanto pelo Instagram e pelo Twitter, né? Estou pensando em expandir também essas redes sociais, mas pelo Instagram vocês podem achar pelo Stoke City FC Brasil ou Stoke City FC _Brasil, @. E pelo Twitter vocês podem achar Stoke City FC Brasil também ou pelo @Potters _Brasil. Bom, Keners, uma pequena pausa aqui para o recado final do nosso querido amigo Léo e do nosso querido amigo André, o enviado especial lá de Norwich. Afinal de contas, todo mundo tem seus afazeres, né? O André também tem a questão do fuso horário. E a participação deles está encerrando um pouquinho mais cedo que comparado aos outros, mas o peso redondo continua. Léo, André, por favor, deixem o recado final de vocês. E muito obrigado pela participação no Canarycast. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Lucas, cara, muito obrigado pelo convite. É sempre gratificante estar podendo acompanhar esse Canarycast. E hoje tive uma participação muito especial. A partir do momento que você dá a oportunidade pra gente que faz parte da comunidade, tá trazendo um pouco da história, da cultura, de como conhecer o Norte, sem dúvidas é uma ponte inexplicável para esse momento tão perturbado que a gente está vivendo. E vou aproveitar esse momento para pedir mais uma vez para o pessoal que está ouvindo para que fique em casa, que não vá às ruas e se precisar realmente que só faça o básico, porque a situação aqui no Brasil ainda a gente sabe que não atingiu o pico máximo e eu espero e oro para que as pessoas elas tenham essa consciência de ficar em casa para que a gente chegue em um pico que não venha a haver tantos mortos como a gente está acompanhando na Itália agora, neste momento. Então fica aí o nosso alerta. E galera, é sério, aqui em Pernambuco os casos têm aumentado bastante
E assim, tá sendo complicado controlar, o governo tem tomado as medidas, mas a responsabilidade social, sem dúvida nenhuma, é a principal medida e isso vai depender de cada um de nós. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu arroba é leoconde.edfísica. Então, posto bastante notícias sobre meus campeonatos, sobre os eventos da escola que participo. Então, é isso, cara. Abraço, valeu. E boa sorte para o Norte nas suas competições. E estaremos sempre juntos, torcendo para que esse clube venha viver dias incríveis. Tá certo? Um abraço para toda a comunidade. Um abraço também para o meu amigo André Vitor. Estou sempre em contato com ele nas redes sociais. Foi um cara que eu conheci ano passado e, para minha surpresa, tem sido uma amizade muito boa online. Um abraço, gente. Tamo junto. Então, pessoal, meu recado final aqui é para a gente continuar apoiando, continuar torcendo, tendo fé, que eu acho que a gente ainda se salva esse ano, e mesmo que não aconteça, eu acho que o futuro promete coisas boas para o Norte. Então, eu acho que nós, torcedores, ainda vamos ficar muito felizes com o que vem pela frente aí. Então, vamos continuar apoiando, cabe a nós isso, e cabe aos jogadores tentarem reverter essa situação. Vai dar certo. E queria agradecer o Lucas e o Uriel por todo o conteúdo que eles têm feito pelo Norte, divulgando o time no Brasil e até mantendo a gente informado. Muitas vezes eu pego a informação não da mídia daqui, mas das informações que vocês passam, então é bem legal. E esse formato de CanariCast também promete muito, eu estou bem curioso para escutar o resultado final. É muito legal colocar a gente para participar também, para nós conhecermos um pouco mais os outros torcedores, as histórias, e eu acho que foi uma ideia bem legal mesmo. E assim, eu realmente não fico muito nas mídias sociais, com filha pequena, muito trabalho, eu realmente não dedico muito tempo, não. Então eu acho que nem compensa passar aqui, mas com certeza eu vou seguir os outros que divulgarem aqui suas redes e também divulgar para outras pessoas. Eu acho que merece esse esforço que vocês têm feito. Então é o que eu posso fazer. No mais, vamos lá, gente. Quando vocês puderem vir à Norte, eu acho que vocês vão aproveitar muito. Não só a ida ao estádio, que é um clima sensacional, o entorno ali, todo mundo nos pubs. E fora isso, a cidade é uma cidade muito legal de se visitar. Tem a catedral, que o Ipswich não tem, fica a dica. Tem castelo, tem muitos pubs, o maior número de pubs por pessoa na Inglaterra. Então, junta aquele dinheirinho, eu sei que com essa crise toda que a gente está passando, está cada vez mais caro, mas vai juntando aos poucos que um dia dá certo. E, gente, recado principal, fiquem em casa, não brinquem com essa doença que está assolando o mundo inteiro. É muito preocupante para o nosso sistema de saúde, então não ignorem esses isolamentos, eles são realmente importantes para não morrer mais gente. Então, galera, fique em casa. Come on, Yellows. On the ball, City. Never mind the danger. Valeu, abraço. Bom, e voltando agora com a nossa mesa redonda e tirando a dúvida de alguns, caso vocês estejam se perguntando, Ipswich tem catedral? Não. Tá na terceira e não tem catedral. E, aliás, não vai subir para a segunda divisão, até porque tá tudo adiado, mas de qualquer forma não vai subir mesmo para a segunda divisão, como eu tinha dito no início dessa temporada. Mas enfim, vamos lá. Canaries, eu quero botar para vocês uma pergunta, uma enquete na verdade,
que aí eu quero saber de vocês o que para vocês seria mais justo, né? O que para vocês seria o cenário mais correto ou mais legal para essa possível continuação ou não continuação da Premier League e da FA Cup também. Vamos lá. O que para vocês seria mais justo e por quê? Opção A: não ter rebaixamento e nem campeão e com isso recomeçar a FA Cup na próxima temporada. Opção B: retomar a Premier League e a FA Cup de onde parou, mesmo que passe do período estimado da duração do campeonato, podendo atrasar o calendário inglês da próxima temporada. Opção C: Liverpool campeão, Norwich e Aston Villa rebaixados, Leeds United e West Brom promovidos, e aí então a FA Cup é cancelada e aí começa a próxima temporada do jeito que eu falei, né? Norwich e Villa na segunda, Leeds e West Ham na primeira, Liverpool campeão e nada de FA Cup pra gente. Ou a letra D: Liverpool campeão, ninguém cai, Leeds e West Brom sobem, Premier League jogada com 22 times na próxima temporada e a FA Cup atual é cancelada e recomeçada do zero na temporada seguinte. Bom, pessoal, o que vocês escolhem? Qual que é o melhor? Qual que é o mais justo? Qual que seria mais legal pra gente? Eu quero saber a opinião de vocês. Lucas, pensando em justiça, seria o ideal, tipo, Liverpool campeão, nós e o Villa rebaixado, subiria Leeds e West Bromwich, porque, querendo ou não, com 22 clubes na Premier League, o calendário já, porque não se sabe ao certo quando irá retornar, né, já começaria de algo bagunçado. Então, doendo assim, com maior dor no meu coração, seria tipo justa, no caso, entre aspas. Seria essa opção, mas pensando pelo lado do torcedor, claro, Norwich na primeira, Liverpool campeão, aí subiria subiria Leeds e West Bromwich. Seria essa. Então, uma pergunta tanto capciosa do Lucas aí. Mas, analisando qual seria o mais justo, bom, como deixando meu clubismo de lado aqui, eu penso que seria justo não ter campeão, nem rebaixados, ou seja, a campanha histórica do Liverpool aí não ia valer, não ia chegar a um fim, e também não ia haver rebaixados. E a FA Cup também, bom, terminaria também sem campeão. Porém, se for para pensar qual seria a forma mais interessante de começar a próxima temporada, com certeza seria também sem campeão e ninguém caindo. Porém, os dois clubes da Championship, no caso, subindo para a Premier League, e aí a gente teria 22 participantes na próxima temporada da Premier League, que seria... Confesso que esse, de ponto de vista de ser interessante, seria muito legal para ver até de que forma a liga, como ia organizar, se ia mudar a forma de competição, forma de rebaixamentos e como seria essa temporada, digamos que diferente, com 22 clubes. Confesso que seria interessante de ver a Premier League dessa forma. Esse Lucas não vale nada mesmo, hein? Falando do Ipswich, mano, ó as opções que esse cara dá pra responder. Mas vamos lá, lembrando que eu não vou ser clubista, obviamente, mas eu vou odiar. Não, mentira. Assim, meu lado clubismo, eu iria na opção A, fácil. Não ter campeão, não ter rebaixamento, acaba assim e começa em outra temporada. Mas, se fosse pra pensar pelo lado justo, seria o certo. Vai acabar do jeito que tá, Liverpool campeão, Norte rebaixado, sobe Leeds e West Bromwich, eu acho. E recomeça ano que vem, cara. Recomeça tudo temporada que vem. A gente tem chance de subir, sim, caso a gente caia essa temporada, eu acho. Se conseguir manter pelo menos uma base e aprender com os erros cometendo essa temporada, acho que dá pra voltar pra Premier League forte. Assim como todos os outros, eu acredito que a opção A seria a opção mais certa, porque isso deixando o clubismo de lado também, porque o que acontece? Não terminou o campeonato.
Se tivesse, por exemplo, o Liverpool campeão matematicamente, o Norwich rebaixado matematicamente, aí beleza, ok, tudo certo. Aí rebaixa, o Liverpool é campeão e tal, mas o campeonato na verdade não acabou, então e pelas rodadas que faltam ainda, pelas quantidades de pontos que faltam ainda, nós teríamos chance de escapar, assim como teoricamente o City teria chance de alcançar o Liverpool, que é bem pouco provável. Aliás, é mais provável nós escaparmos do rebaixamento que alguém alcançar o Liverpool, né? Então, se fosse pensar pelo mais justo, pelo mais certo, seria não ter campeão, não ter rebaixado. É como se o campeonato não tivesse acontecido, a FA Cup cancelada, porque não tem como, né? Ou, enfim, se quiserem de repente colocar só a FA Cup e não voltaram com a Premier League, não sei, talvez pode ser uma opção, né? Mas o que eu torceria para que acontecesse, que eu acho que seria o, o mais certo pro campeonato, seria declarar o Liverpool campeão, porque seria uma eu acho que seria até injusto com o Liverpool, por toda a campanha que ele fez, apesar de matematicamente ainda não ser o campeão. Não ter clubes rebaixados, porque o Aston Villa, por exemplo, tem uma rodada a menos que todo mundo, né? Então, ele pode chegar a 28 pontos. É complicado rebaixar o Villa dessa forma, ainda com rodadas a menos que todos os outros clubes, né? E nós também teríamos chance de escapar, e subiria o Leeds e o West Bromwich, que é o mais certo, né? Que é os dois primeiros, e jogaria a temporada seguinte com 22 clubes, que eu acho que ficaria até, pensando assim, ia ficar até legal, assim, ver uma temporada com 22 clubes. Acho que ia ficar até interessante, de repente aumenta 2 no rebaixamento na próxima temporada, ao invés de cair 3, cai 5, de repente seria uma ideia. Mas eu se fosse então para escolher entre as duas, eu escolheria a opção D, daria o título pro Liverpool e não rebaixaria ninguém, subiria os dois da Championship e cancelaria a FA Cup. Essa é a minha opinião, eu acho que seria mais sensato. Então, basicamente, na minha visão sobre a paralisação, eu acho que seria o lado mais justo, né? Não falando que, assim, as posições que os clubes se encontram atualmente, alguns clubes ali, principalmente na Championship e na Premier League, tem as possibilidades de escapar do rebaixamento, né? Então, eu acho que o ideal, se caso falar assim, ó, não vai ter mais campeonato e tudo mais, é parar tudo, dar o título aí, que é a opção C, né? Dar o título, os clubes serem rebaixados e os outros clubes ali subirem de acordo aí a primeira divisão, segunda, terceira, quarta e assim vai. Mas, igual o Marcelo falou, cara, a gente tem possibilidades e entrando nisso de ter possibilidades de querer dar continuidade no campeonato, isso vai agravar também em outras competições, que seria Eurocopa, que seria Copa América, que seria as Olimpíadas. Isso adiaria mais ainda e o calendário ia se modificar os anos todos, né? Praticamente, nas temporadas seguintes. Então, eu acho que o ideal seria parar tudo e depois no meio do ano ali, em agosto, começar ali com as equipes da Premier League que estão na zona de rebaixamento agora sendo rebaixadas, o Liverpool campeão, os clubes ali das outras divisões subirem de acordo com as suas classificações. Basicamente, essa é a minha opinião sobre essa paralisação, velho. Olha, pessoal, vou contar uma coisa pra vocês, hein? Se Deus tivesse criado futebol, o homem teria criado clubismo, porque eu vou te contar, hein? Olha só, eu concordo, lógico que eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que o que o Marcelo falou é o mais sensato, né? Vamos dar o título pro Liverpool, coitado. Pô, os caras nunca ganharam uma Premier League nessa fase nova, né? E além disso, pô, a temporada deles é extraordinária. E, pô, vemos e convenhamos, o Norwich não merece cair, né? Pelo amor de Deus, deixa o Norwich ficar. E aí, é bom que deixa mais ódio ali pra galera do Ipswich ficar se mordendo, pra eles morderem as costas. Porque o Norwich tá em outro patamar, né mesmo? E, pessoal, agora vamos seguindo aqui o nosso Canary Cast, mas eu queria agora que vocês todos, dessem perguntas pra vocês, ou então pra toda a nossa bancada, né? A gente tá seguindo uma ordem aqui de resposta, né? Vocês do Canary Cast que estão ouvindo, né? Os nossos ouvintes estão reparando que tem uma sequência que se repete de resposta, mas aí a gente vai seguindo a ordem que a gente estipulou aqui. Então eu queria saber, vocês queriam fazer alguma pergunta para todos no grupo, para alguém específico aqui?
aproveitem porque esse é o momento. Passei o microfone para a mão de vocês, hein? Virtual, gente, porque todo mundo em casa, hashtag fica em casa, a luta daí contra o coronavírus aí, o Covid-19. Ipswich tem catedral? Cara, eu tava procurando aqui na internet, no Google Maps e não achei, cara. Pra você ter noção, eu não achei de jeito nenhum. Ah, e só pra lembrar, eles também estão na terceira, tá? Só pra lembrar, assim. Mas essa questão da catedral eu não encontrei mesmo. Como o pessoal disse, não tem catedral e eles estão na terceira divisão. Só para reforçar aí essa informação que também já foi passada algumas vezes aí pela nossa comunidade brasileira do Norte, que é sempre bom a gente lembrar que nossos rivais, infelizmente para eles e felizmente para nós, ainda estão aí amargurando a League One. Não tem e tá na terceira. Não. Bom, minha pergunta para vocês, para todos vocês, aliás, é o seguinte: qual era a expectativa de vocês pro começo da temporada do Norwich? A gente viu que na temporada passada o Wolverhampton surpreendeu todo mundo, conseguiu uma vaga na Europa League. E, bom, pela campanha que o Norwich fez na Championship, a gente poderia até cogitar, quem sabe, sonhando que o Norwich poderia repetir o mesmo fato do Wolverhampton. Ou se, bom, para vocês o Norwich ia ser como tem sido nas últimas temporadas, que vai para a Premier League, aquele clube ioiô que sobe na temporada seguinte ou na próxima temporada já tá caindo. Então eu queria saber de vocês qual essa expectativa que vocês tiveram pro começo dessa temporada. Cara, pra ser bem sincero, até tinha ciência que Premier League ia ser outra pegada, não podia se iludir tanto com o time campeão da Premier League, mas eu achava que, cara, meio de tabela ali, a gente ia ficar, quem sabe até brigar por uma Europa League ali, pelos playoffs, não sei. Mas algo que me assustou bastante foi aquela pré-temporada, aquela derrota para Atalanta. Que se a gente quisesse chegar ao nível a mais, chegar na competição da UEFA, a Atalanta tá disputando a Champions, cara. E olha onde eles estão. Então aquele 4-1 foi um pouco assustador, porque deu choque. A Atalanta jogou contra o Liverpool, deu aquele choque de realidade. Falou, não, acalma aqui, não pode se iludir tanto, aqui é outra realidade. Bom, eu até falei no podcast do Bate-Bola Inglês, o BBB Inglês, né? Que eu esperava que o Norte ficasse em 12º, 13º na temporada, né? Mas acabou que realmente é uma temporada de luta contra o rebaixamento de uma forma mais negativa do que a gente esperava, né? Mas minha expectativa era essa, de a gente ficar na meiuca ali da tabela. Olha, sinceramente, Guilherme, se fosse pensar logicamente que não seria estar na posição que nós estamos, né? A minha perspectiva para a temporada era de terminar em 11º, porque como nós havíamos falado antes, né, as nossas contratações não foram das melhores, né? Então, já imaginava que não seria tudo aquilo, mas pela Championship que a gente fez, logicamente que deixava nós esperançosos para algo maior, né? Mas eu acreditava que nós íamos fazer um campeonato sem muito susto, sabe? Não, ia perder alguns jogos contra o time grande, contra os times menores íamos ganhar, ia ser uma temporada que eu imaginava tranquila. Uma temporada que a gente ia terminar ali pela metade da tabela, de repente um pouquinho para baixo, talvez um pouquinho para cima, mas eu não acreditava em classificação à Liga Europa, ou até mesmo, digamos, um sonho absurdo, uma Liga dos Campeões, não, eu acreditava numa uma temporada em que terminaríamos no meio da tabela. Não muito mais que isso, até porque nós temos vários bons valores individuais, né? Então, e o Fark se mostrou um baita treinador na Championship. Agora na Premier League se viu que a gente tem algumas ideias que precisaria rever para disputar o campeonato. Mas esse era o meu sentimento, que a gente terminar o campeonato ali pela 11ª posição, não muito mais que isso. Cara, a expectativa que eu tinha antes de começar a temporada e antes mesmo de ali na pré-temporada, que esses bons jogos que a gente teve na Alemanha, eu tava colocando o Norte como um time para ficar no meio da tabela e brigar ali para ficar acima da zona de rebaixamento. Mas depois da pré-temporada e depois que eles anunciaram que a gente ia só gastar 20 milhões de libras, né? 20 milhões de libras, e a gente acho que não gastou nem 10. Aí eu falei, não, vai brigar para não cair. Vai brigar para não cair, porque aí o chefe começou a investiu bem e certo,
porque eles gastaram muito e gastaram certo. O Villa já não foi a mesma coisa, gastaram muito e não gastaram bem, contrataram o Wesley lá que se machucou, contratou outros atacantes, contratou muitos jogadores defensivos. Eu acho que é isso, cara. Os fatores antes, eu colocaria o Norwich acima disso, de não brigar pelo rebaixamento. Mas aí os dois clubes que subiram juntos foram melhores nas contratações, foram melhores na pré-temporada, e eu fiquei com a dúvida na cabeça e coloquei pra não cair, né? E o que tá acontecendo? A gente tá brigando pra não cair. Aliás, a gente tá em último. Mas ainda temos possibilidades, temos probabilidades aí de escapar disso, se caso a Premier League voltar, né? Bom, eu queria perguntar também o que a gente vai fazer sem rival. Que o povo que se diz nosso rival tá lá na terceira, provavelmente não vão subir, né? E mesmo se a gente cair, não vamos enfrentar ele, cara. A gente tá sem rival. E aí, o que a gente faz da vida? Com quem que a gente pode rivalizar? Bom, eu acho que a gente poderia escolher o Tottenham como novo rival, né? Porque o Tottenham e o Norwich, se vocês pegarem alguns confrontos, tem decidido muita vaga aí de Copa, né? Decisão de Copa. Teve uma outra decisão nos pênaltis também, que eu não lembro se o Norwich venceu, ganhou o Tottenham no Carroll Road. Enfim, já tem algum tempo aí que o Norwich rivaliza com o Tottenham de uma forma meio inusitada, né? E até na Premier League, esses jogos polêmicos aí que o Norwich empatou um e perdeu o outro, que teve muita questão do VAR, e no outro jogo foi uma cagada imensa que o Tottenham teve, no finzinho acabou vencendo. Mas enfim, o certo mesmo é que a gente não tem mais rival. Eu não sei vocês, mas eu não tenho mais rival. Quanto tempo faz? Qual foi a última vitória do Ipswich em cima do Norwich? Eu não me lembro, sinceramente. Eu acho que meu sentimento é que nós vamos ficar muito tempo sem nos enfrentar. A não sei que algum sorteio de Copa faça nós nos encontrarmos com ele, mas senão, eu acho que vai muitos anos para nós nos enfrentarmos de novo. Eu gostaria de perguntar para todos do grupo qual que é a sua escalação ideal do Norte dos jogadores que vocês viram jogando? Os 11, digamos, melhores assim que vocês viram jogando. Bom, analisando aqui seria o time que, contando com os jogadores que a gente viu jogar, meu time jogaria num 4-4-2 e seria o Ruud no gol, o Russell Martin na direita, o Klose e o Zimmerman na zaga, o Jamal Lewis pela esquerda. Dois volantes seria o Hawson e o Houlihan. Mais à frente seria o Madison e o Cantwell. No ataque seria o Poke e o Jerome. Cara, essa é uma pergunta complicada. É o 11 ideal que eu vi jogar. Bom, desde 2017, então, que foi o que eu vi. Eu vou no gol. Eu vou de. Putz, é difícil, cara. Eu vou com o Gun lá. O que tá. Não sei se ele tá no Manchester City ainda. Lateral direita. Eu vou com o Aarons, cara. Vai ter que ser ele. Na defesa. Vai ser Zimmerman e Klose. Sim. Na lateral esquerda tem que ser o Lewis. Vai ser praticamente time dessa temporada, cara. Não tem muito o que mudar não, pra mim. No meio, vamos encaixar o Tete. Eu poderia até colocar o Leitner ou o McLean. É uma briga boa ali. De armador seria o Madison, que eu sempre gostei desse cara. Quando ele foi vendido, tirando pela parte do preço, eu fiquei bem triste, porque ele era um ótimo jogador. Cara, aí vem os pontas. Eu vou do Murphy, o Josh, que eu gostava do estilo de jogo dele. Na esquerda é que tem o Buendia também. Então eu vou tentar encaixar um Murphy na esquerda, o Buendia na direita e o Puck de centroavante. Vou dar uma de FIFA aqui. Bom, minha vez de respondendo aqui a pergunta do Marcelo, eu colocaria o seguinte time, né, de acordo com os que eu vi jogar. No gol, o Rudy. A dupla de zaga, o Godfrey e o Zimmerman. Apesar de a gente estar em último, né, é a primeira dupla de zaga que eu sinto segurança, né. Apesar de que o Klose também para mim é um jogador muito bom para a zaga do Norte, mas como ele teria lesionado, então, pensando aqui
sem ficar em cima do muro, eu colocaria Godfrey e Zimmerman na zaga. Nas laterais eu colocaria Russell Martin e Adam Drury. A dupla de meio-campistas ali, eu colocaria o Tete mais atrás, como volante, e o Hulahan um pouco mais à frente, fazendo aí a função de armador, camisa 10, né? Aquele clássico, camisa 10 ficando no meio de campo. Nas pontas eu colocaria o Madison de um lado e o Buendia do outro, e a dupla de ataque seria Grant Holt e o Pukki. O técnico eu colocaria o Daniel Fark. Bom, eu também queria responder a minha própria pergunta. Os meus 11 ideais seriam o Rude de gol, o Martin na direita, a dupla de zaga seria o Klose e o Bassong, o Lewis na esquerda, Halson e Hulahan de volantes, o Buendia e o Redmond, que eu gostava muito do Redmond quando jogava a Championship de 2014, agora não me lembro, não me recordo certo. Acho que era 2014. E na frente o Holt e o Pukki. E o treinador eu continuaria com o Fark, né? Bom, basicamente meu time seria assim, formado num 3-4-3, e o goleiro seria, que atualmente está no Wolverhampton, Rudy. 3 zagueiros, Godfrey, Russell Martin, Zimmerman. A minha linha de 4 jogadores ali no meio campo seria basicamente Holahan, Tate, do lado direito, Buendia, do lado esquerdo, James Madison. E meus 3 atacantes seria basicamente Cantwell, não tem comparação, ali citando os jovens recentes, né, que brilharam em Norwich, ele é o que está tendo mais destaque, que está tendo mais olhares, e sensacional, até mesmo dos clubes grandes e da seleção principal da Inglaterra, hein? Vamos ver se ele pinta aí na seleção principal. Então, meu trio de ataque aí seria Todd Cantwell, Holt e o Pukki, porque o Pukki é sensacional, o que ele fez na temporada passada, incomparável. E Canaries, vocês acharam que não ia ter o comentário da galera aqui no CanaryCast? Pois bem, acharam errado, porque vai ter sim, e vou repetir, o comentário da galera aqui no CanaryCast. No Canaries hoje só temos um comentáriozinho da galera. Afinal de contas, a galera toda tá participando praticamente. A galera toda, né, tá aqui no CanaryCast participando do podcast. E vamos à pergunta que recebemos aqui, é do nosso querido amigo Lúcio Adriano lá no Twitter, e ele mandou a seguinte pergunta: qual seria o jogador, entre aspas, ideal que melhor se encaixaria na linha defensiva do Norwich? Claro, que não fosse muito caro e que seja relativamente jovem. Valeu, Lucas, tamo junto. Adriano, muito obrigado pela sua participação, tamo junto. E cara, minha resposta, olha, teve o Vida há um tempo atrás sendo especulado. Acho que ele estaria dentro da realidade do Norwich? Sim, acredito que sim. Mas o Norwich deveria fazer uma análise maior de mercado para ver se valeria a pena contratar esse jogador, né? Essa pergunta é muito boa assim, para a gente poder especular em cima, criar teorias, né? Eu não sei se o campeonato acabasse agora, talvez o Norwich conseguisse investir mais em um jogador não diria com um grande nome, né, uma estrela do futebol, mas um jogador que fosse mais caro, né? Mas se fosse me basear apenas nas últimas especulações, uma coisa mais realista, né, que quase aconteceu, eu iria no Vida. E vocês, pessoal? Pensando no sistema defensivo, um jogador mais jovem, o nome que me vem na cabeça é o que fez até uma boa Championship pelo Aston Villa, na época que nós subimos agora, né? Nem sei se está ainda no United, enfim, se foi emprestado ou não. É o Tuanzebe, né? Tuanzebe acho um bom zagueiro, uma boa técnica, acho que agregaria bastante. E também, de repente, aqui no Pouco Norte podia vir aqui no futebol brasileiro e pesquisar algum bom zagueiro jovem, porque tem vários zagueiros bons, vários jogadores bons, não só zagueiros, né? E o Norwich tem um aporte financeiro maior que os clubes daqui, né? Não adianta. Os clubes daqui, a grande maioria, são endividados e o Norwich é questão de libras, né? Libras é muito mais valorizado que o real, né? Então eu acho que aqui também teria bons valores que poderiam acrescentar muito ao elenco do Norwich. Enfim, essa é a minha opinião. Cara, referente a essa pergunta, eu sou uma pessoa que essa temporada inteira eu critiquei muito a defesa do Norte, mas demais, o Hanley. O único que eu poupei foi o Zimmerman.
Mas se fosse pra buscar alguma alternativa, cara, mesmo achando que a gente atualmente tá precisando de um cara xerifão, eu acho que buscar alternativas mais jovens também não seriam ruins. Assim, aí eu poderia dizer como o Tomori do Chelsea, o Mavropanos do Arsenal, ou o Tuanzebe do Manchester United. Esses caras assim, acho que seria uma boa ideia pro Norte, já que se for manter a filosofia de não gastar muito dinheiro. Respondendo à pergunta, também tenho o mesmo entendimento do Marcelo quanto do João Vitor. É que também o Norte não vai gastar caminhões de dinheiro em contratações. Só pontuar aqui, tem também alguns zagueiros que, tipo, creio que não deveria ser tão caro. O Ashley Williams, que tá no Bristol. Tem o que eu acho zagueiros bons, tipo, nível de Premier League. O Jagielka, que tá no Sheffield. E tem também o Gary Cahill, né? Que é ex-Chelsea. Seria bons nomes, tipo, veteranos, mas tipo, não tão caros. Creio que agregaria muito ao grupo. Respondendo a pergunta, essa é a minha opinião. Eu basicamente não sei por nomes, mas a contratação ideal assim para essa parte da linha defensiva, do zagueiro, eu iria buscar alternativas na segunda divisão, na Championship, e em ligas como a Bundesliga, Série A na Itália, outra liga também, a Liga Francesa, zagueiros experientes que não estão tendo muitos minutos nas suas respectivas ligas. Isso, você não tendo muitos minutos, você chama a atenção do jogador alvo para ele assinar com o clube, né? Porque como o cara é experiente lá, ele não tá tendo muitos minutos e ele chegaria para ser titular, pelo menos para brigar para titular. E no caso também, a gente precisaria também de zagueiro experiente, né? Que eu acho que seria o mais ideal. Um zagueiro experiente e que não esteja jogando muito, né? Que esteja meio de lado no seu atual elenco. Basicamente, essa seria meu estilo de contratação, se caso a gente tivesse uma graninha assim. Bom, Canaries, infelizmente tudo que é bom chega ao fim. Eu quero agradecer a participação de todos. Antes disso, passar uma pequena mensagem aqui, pedindo para a galera continuar respeitando a quarentena. Vamos todos aí seguir lavando as mãos, tomando todas as medidas de prevenção necessárias. O combate do coronavírus também começa dentro de casa, né? Na verdade, não saindo de casa, então é importante a gente respeitar tudo. E hashtag fica em casa, ouvindo o Canarycast, que é a melhor coisa que você pode fazer, principalmente na segunda-feira. Bom, Canaries, eu quero pedir para vocês agora deixarem um recado final nesse programa e também diz aí pra galera que tá ouvindo, né? Qual é o arroba de vocês nas redes sociais, como é que a galera pode encontrar vocês? Muito bem destacado, Lucas, essa questão de a gente respeitar a quarentena, ficar todo mundo em casa, obedecendo às normas sanitárias, para essa epidemia não se espalhar o mais rápido possível. E a questão das minhas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, Twitter, é só o arroba o Francisco Costa, você pode facilmente me encontrar. E agradecer por estar participando do Canarycast, juntamente com o Guilherme, com o Marcelo, com o João Vitor, o Uriel, né? E com você. E um forte abraço a todos e espero poder participar novamente muito em breve. Abraços, se cuidem todos e fiquem em casa. Vamos esperar. Abraço. Primeiramente quero te agradecer, né, Lucas, por essa oportunidade que tu tá dando pra gente aqui e que, não sei se eu já falei outras vezes, mas eu acho muito interessante essa forma de interagir com a gente da comunidade, que não é uma comunidade tão grande assim, mas a forma como tu interage, acho interessante, bem legal mesmo. Faz a gente sentir mais acolhido, a comunidade do Norte Brasil. Meu recado é que, assim como vocês falaram, né, a respeito do Covid-19, né, vamos ficar em casa se puder, quem não puder, porque a gente sabe, né, que nem todo mundo tem como ficar em casa, né, pode ficar em casa, enfim.
Então, cuidado redobrado, lavar as mãos aí, o álcool em gel, que é essencial. Vamos se cuidar aí, vamos evitar problemas maiores aí. E nas minhas redes sociais, bom, tanto no Twitter quanto no Instagram, @gsanclay, Sanclay com Y no final, é só procurar lá, é fácil de achar. No Facebook é Guilherme Sanclay, então é isso. Novamente, valeu, Lucas. Obrigado, galera, também que participou aí. Valeu mesmo. Bom, chegou ao fim essa edição especial do CanaryCast, infelizmente. Pô, tava tão legal. Bom, eu queria primeiramente, antes de tudo, agradecer muito o Lucas por essa oportunidade de estar participando desse evento. E já que ele puxou esse assunto do coronavírus, da quarentena, gente, por favor, respeitem ao máximo essa questão. Eu sei que tem gente que é inevitável sair de casa, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que estudar essas coisas, pode ser pai de família, tudo, precisa daquilo para se manter. Mas se você conseguir, respeite ao máximo, fique em casa, use o álcool em gel, lave bem as mãos, porque essa questão é uma questão muito séria. A gente tá vendo, né, o que tá acontecendo, quais são as consequências se a gente não se cuidar. Então, se cuide ao máximo, porque se todo mundo fizer as coisas certas, tenho fé que já esse vírus vai passar, vai cair no esquecimento e vai voltar tudo ao normal, como nosso querido Norte, ou o grande futebol inglês, não só inglês, como mais no mundo todo. E é isso, não tem mais muito o que dizer. Muito obrigado, Lucas, novamente. E para quem quiser me seguir no Twitter, é só ir lá, @deprenorte. Vocês vão me achar por lá, pode ter certeza. E é isso. Tchau, eu acho. Não tem muita coisa mais a falar. Bye, bye. Bom, como sempre se diz, né? Tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao fim desse CanaryCast especial, né? Na primeira participação de muitos, inclusive a minha. Gostaria de agradecer ao Lucas a oportunidade de poder participar, a todos os que participaram, a interação, e reforçar o recado do Lucas, né? Fiquem em casa, é para um bem maior, é para o bem de todos, é para o teu próprio bem, né? Vamos passar essa epidemia aí tranquilos, em casa. Nunca foi tão fácil ser super-herói, né? Como diz aquela propaganda. Nunca foi tão fácil ser super-herói, é só ficar em casa deitado no sofá. Olha só que coisa, né? E meu muito obrigado a todos, e se quiserem me seguir, é @marceloaugusto1123, e no Face é Marcelo Augusto Dalmonte, separado. E um grande abraço a todos e #fique em casa. E come on, Canaries. Bom, pessoal, essa foi a minha participação aqui. Se vocês quiserem ficar ligados aí em tudo que está acontecendo com o Norwich, siga a Norwich City Brasil, tanto no Twitter e tanto no Instagram. A gente vai estar lá compartilhando as informações, traduzindo tudo o que a gente acompanha lá nos sites, né, nas revistas e tudo mais. Hoje cedo, nessa gravação do podcast, saiu aí a revelação de que o Haggett contraiu, né, o coronavírus. Vou deixar aqui uma mensagem de recuperação rápida, tanto para ele, tanto para os outros jogadores aí com teste positivo no Pompey, né, e também nos outros clubes da Inglaterra e do mundo. Uma boa recuperação para quem pegou o vírus e tudo mais, e isso vai acabar, cara. Vai dar tudo certo e a gente vai voltar à normalidade, que é conviver, né, velho? Essa situação é muito difícil. Então é isso. Sigam as redes sociais do pessoal, a nossa rede social aí do Norwich City Brasil, e até mais, até o próximo podcast. Bom, Canaries, encerrando aqui esse CanaryCast de hoje. No mais é isso, eu agradeço a participação de todos os nossos convidados, das pessoas que enviaram mensagem, de todo mundo que faz acontecer e ajuda a essa comunidade a crescer cada vez mais, a comunidade brasileira do Norwich City. Então, pessoal, muito obrigado a todos novamente. Fiquem em casa, cuidem-se, respeitem as leis, respeitem o que está sendo dito para prevenir a disseminação ainda mais do coronavírus, né, do Covid-19. E lavem sempre as mãos, tomem todos os cuidados possíveis. E eu sou o Lucas Latorre, criador, fundador aí da comunidade brasileira do Norwich, desde 2009 criando conteúdo para vocês.
Muito obrigado por sempre terem me acompanhado, por nunca terem me largado, principalmente, por aturarem minha voz aqui nesse podcast. Eu sou muito grato a tudo que vocês têm feito. Desde 2005, quando eu conheci o clube, eu jamais imaginaria que tudo isso se tornaria essa proporção, né? Jamais ia imaginar tanta coisa nessa mais de uma década, né? Já de história aí, produzindo conteúdo, quando eu comecei lá em 2009. Então, eu quero agradecer de verdade a todos vocês, sou muito grato de coração. E espero que a comunidade continue crescendo cada vez mais, que a gente possa também presentear vocês pela companhia, pela parceria e pelo apoio de sempre. E Canaries no mais On the Ball City, never mind the danger, come on Yellows! Fui!